Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 24 de março de 2026, 11 horas, horário de Brasília. 8.000 russos eliminados em uma semana. Neste vídeo nós vamos revelar os números aterrorizantes para o Kremlin, para o ditador da Rússia, que começou essa invasão. O desespero deve estar aumentando, porque a vitória está longe. 8.000 soldados russos varridos no mapa em apenas 7 dias pela fúria das tropas ucranianas. Veja como a inteligência ucraniana desmascarou as mentiras dos generais de Moscou, levando a demissões, inclusive, de generais, de comandantes, por informações falsas. Acompanhe a destruição inédita de trens de combustível, acontecidas também na data de ontem, depósitos de drones, Shahed e sistemas de radar avançados em solo russo. Na realidade, é uma composição de combustível. Eu falei trens, o trem e toda a composição de combustível foi explodida, que nós vamos ver em detalhes isso também durante o vídeo. Então, são assuntos muito importantes que eu vou mostrar para vocês na data de hoje. A eficácia das Forças Armadas de Kiev atingiu um patamar de letalidade que está paralisando o alto comando em Moscou. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou que em apenas uma semana 8.000 soldados russos, aproximadamente, foram eliminados ou gravemente feridos, ou seja, as baixas do exército moscovita. Este número impressionante é o resultado direto da resistência heróica nas linhas de frente, onde o invasor russo tenta, em vão, aumentar a intensidade dos ataques. A liderança russa mergulhou em uma crise interna, uma crise profunda, ao descobrir que a realidade do fronte é um desastre absoluto, ignorado pelos relatórios oficiais, que estavam continuando dizendo mentiras enviadas para o Kremlin. Vários comandantes de brigada da Rússia, ou seja, generais, foram demitidos sumariamente. Agora, no início da guerra, dessa nova ofensiva de primavera, foram demitidos sumariamente por mentirem aos seus superiores sobre falsos avanços que nunca aconteceram. Enquanto o Kremlin se perde em mentiras, as posições ucranianas em Donetsk permanecem inabaláveis e estáveis, como uma muralha de aço. Nas regiões de Kharkiv, na região de Sumy, qualquer tentativa russa de cruzar a fronteira é imediatamente detectada e tem sido repelida com fogo pesado. Que tem acontecido, eles também tentaram avançar ali, mas não como uma ofensiva igual que está entre Dnipropetrovsk e Uliápoli, que é o foco principal da nova ofensiva de primavera da Rússia. Zelensky foi enfático ao declarar que a tão propalada ofensiva de primavera da Rússia fracassou de forma retumbante antes mesmo de começar. Os invasores já não possuem capacidade para avançar com equipamentos pesados, na minha opinião, e estão reduzidos a pequenas infiltrações fragmentadas que são alvos fáceis. A superioridade da Ucrânia é demonstrada em números. E esse número que eu falei no início é uma demonstração. Você começar uma ofensiva, na primeira semana você ter 8.000 baixas apenas naqueles 100 quilômetros entre Pokrovsk e Uliápoli, mostra que eles não têm muita competência para avançar. E não avançaram. Quer dizer, avançaram, morreram e os sobreviventes fugiram, voltaram. Devem preparar durante o dia de hoje mais ofensivas com mais tropas que devem estar concentradas em algum local, prontas para serem mandadas à morte. Apenas no dia 22 de março, agora 2 dias atrás, ocorreram 134 confrontos diretos de ataques russos, mas isso aí daí é em todo o teatro de operações. A Rússia tentou desesperadamente usar mais de 9.000 drones kamikazes nesse dia. Eu coloquei esse dia que é um número assim, recorde de drones, e milhares de ataques de artilharia. Mas a defesa ucraniana
naquele ponto entre Pokrovsk e Uliápole, manteve-se firme, bem como em todo o teatro de operações de 1.350 quilômetros. Manteve-se firme e está resistindo com uma bravura. A mais do que apenas defender as forças de operações especiais ucranianas, elas estão fazendo ataques inéditos e profundos atrás das linhas inimigas, em uma operação de precisão cirúrgica. Drones ucranianos atingiram um trem russo que transportava combustível vital para o esforço de guerra. E é justamente essas explosões chegaram a iluminar os céus de Donetsk e Luhansk, que é justamente naquela região que ele estava transportando em direção às forças de Donetsk, né, que estão nessa contraofensiva de uma maneira muito firme, de uma maneira muito forte, mas não estão conseguindo passar e o combustível para eles mixou, né? Então, ou seja, as explosões foram tão fortes dessa composição ferroviária que transformaram vagões de tanques de armazenamento em pilhas de metal retorcido. E as explosões, como eu disse, iluminaram os céus. Ou seja, não tiveram sucesso e pararam aí mesmo. Ou seja, as tropas não estão conseguindo avançar e agora a logística deles para o transporte de blindados e quer de outros veículos e motocicletas fica prejudicado, que vai ser difícil eles rapidamente trazer uma outra composição com combustível ou qualquer outra coisa, mesmo porque aquele trecho da ferrovia já era também. Tem que ser reconstruído. Isso vai demorar um certo tempo. Talvez não tanto tempo, mas não é coisa de um dia para outro. Então isso tem um reflexo muito grande na capacidade da nova ofensiva russa. Em Donetsk, um golpe certeiro destruiu um armazém estratégico, né? Um armazém, na realidade, é depósito, lotado de drones iranianos Shahed, que seriam usados para atacar alvos civis. Na mesma operação, um sistema de mísseis antiaéreos Tor, centros de controle de drones, foram completamente vaporizados pela inteligência ucraniana. Então, naquela região ali, a Rússia teve problemas com esses ataques ucranianos, que ali é teatro de operações, próximo, linha de frente, né? E terá por causa dessas perdas. E a audácia da Ucrânia não conhece fronteiras. Ela atingiu também um território russo em Briansk, destruindo mais unidades de radares, pelo menos mais uma estação Nebo. Ela tinha destruído outras estações que eu noticiei ontem. Semana passada tinha outras estações destruídas. Parece que Briansk é um ninho de radares, né? E com isso cega os olhos dos russos ali naquela região de Donetsk, né? Naquela região do teatro de operações, porque eles estavam mais à retaguarda em Briansk, que faz fronteira, inclusive, lá desde Sumi para baixo, e eles estão, então, ficaram cegos porque perderam mais no radar. Deve ter outros radares por lá. Como na Crimeia, a Ucrânia ataca e destrói, sempre tem radares sendo destruídos, né? Se atacar todo dia, se o ucraniano descobrir, vai destruir radar de novo. E justamente o que eu acho interessante nesses ataques, da eficiência da capacidade ucraniana, da tecnologia, porque são radares para detectar drones, inclusive, e elas vão lá e destroem. E esse radar não destruiu. É a nova tecnologia de ponta ucraniana, que os russos desconhecem. Veículos blindados de engenharia são fundamentais para a logística dos russos, de qualquer exército. Veículo blindado, engenharia é uma tropa muito importante. Foram reduzidos a cinzas esses veículos dentro de depósitos dos russos, ali no teatro, próximo ao teatro de operações. Operadores de drones das forças especiais também continuam ativos na Crimeia, que estão garantindo que nenhum equipamento russo esteja seguro em solo ucraniano. Ali já é Ucrânia, né? E ali a Ucrânia, ela vê com muito carinho e muita precisão nos ataques quando é no território ucraniano, para enfraquecer e dar mais condições da Ucrânia de fazer, eventualmente, como já fez em algumas regiões, contra-ofensivas com sucesso, inclusive. A estratégia da Ucrânia é clara: enfraquecer a logística, destruir o moral do inimigo
e de retomar cada centímetro de território com tecnologia e com coragem, com bravura. O exército russo sangra 8.000 homens por semana, foi numa semana, né? Enquanto seus comandantes são descartados como lixo por um regime que apodrece por dentro, porque mentiram. E aí descartam eles, e acho que não é fácil, no meio de um conflito, você estar substituindo um comandante que muitas vezes já vem um tempo com a tropa, participou já de treinamentos junto antes deles virem para o teatro de operações, e botar um cara lá que não entende nada da unidade. A Ucrânia não apenas sobreviveu ao pior, ela agora dita o ritmo da batalha no teatro de operações, prepara operações ainda mais profundas contra o coração do agressor russo. A soberania da Ucrânia está sendo forjada no fogo destes ataques, mostrando ao mundo que a liberdade é invencível diante da tirania. E para concluir, os fatos não mentem. 8.000 baixas russas na primeira semana da ofensiva de primavera e a infraestrutura de guerra de Moscou explodindo por toda a parte. A superioridade militar da Ucrânia, apesar de menor número de soldados, mas demonstra que ela é superior, ela está forçando o Kremlin, a Rússia, o ditador e seus principais comandantes e ministros a encarar uma derrota que seus generais tentaram esconder com relatórios falsos. Com trens de combustível em chamas e radares destruídos. O caminho para a vitória ucraniana torna-se cada vez mais evidente. Continue conosco, acompanhando esse canal, com as notícias que veiculo para vocês diariamente, e teremos as próximas atualizações sempre até o final dessa guerra épica pela soberania do povo ucraniano. Conto com você, inscreva-se, dê o like, compartilhe por suas redes sociais e faça seus comentários. Muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, peço a Deus que abençoe a Ucrânia e o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.